podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Agora no podcast Impulsiona e Transforma, pergunte ao Jarbas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Hoje estou aqui com o Jarbas para responder algumas perguntas que vocês nos enviaram. Oi Jarbas, tudo bem? Olá pessoal, tudo ótimo. Quer mandar a sua pergunta? Nos responda aqui direto que selecionaremos algumas para responder no nosso próximo podcast. Vamos lá, Jarbas, responder uma pergunta? Vamos lá, eu estou pronto. A pergunta que eu selecionei hoje é a seguinte: Jarbas, estou com muita dificuldade de formar uma equipe de alto desempenho aqui na empresa e isso acaba baixando a performance do meu negócio como um todo. Qual que é a dica que você tem para eu trabalhar em relação a isso? Foi uma pergunta bem interessante e a gente está vivendo muito isso agora, esse momento, né? Vários dos meus clientes estão com esse dilema, pedindo apoio, trocando ideias sobre isso. Antes de falar disso, eu queria fazer uma outra colocação. E a gente tem percebido que na hora de contratar uma pessoa, um novo colaborador, a gente foca muito na competência técnica, olhando o currículo e vendo se tecnicamente ele tem experiência e bagagem para dar o suporte que a gente precisa. Mas na hora de demitir, o que a gente tem acompanhado é que a maioria das demissões ela ocorre por questões comportamentais. A nova geração é assim. Então, essa nova geração que está chegando como força principal de trabalho, ela é uma geração que trabalha muito em cima de valores e propósito. Então, as dicas são as seguintes. Primeiro, deixe claro para o seu time e para quem está entrando no seu time quais são os valores e propósitos da sua empresa, aonde você quer chegar, né? Porque essa geração nova, ela trabalha mais baseada em sonho, em planos futuros, naquilo que ela pode conquistar junto com você, do que propriamente só na remuneração. Essa é uma variável nova na minha opinião, que já vem mudando muita realidade em muitas empresas. Depois, não basta você ter definido com ele só os valores e propósitos. Você tem que deixar claro qual é a estrutura, quais são as tarefas, e isso tem que ficar muito bem definido. Eu conheço empresa que a pessoa entra dentro da empresa e a tarefa não está bem definida. O que ele vai fazer, como ele vai ser avaliado e como ele vai ser cobrado, não fica claro para ele. E aí fica muito difícil. Então, a segunda questão aí é a estrutura e tarefa bem definida. No que ele vai ser cobrado, para que ele está sendo desenvolvido e o que você tem de expectativa para ele. Com base nisso, você já pode criar uma avaliação de desempenho e feedback constante para o time. Porque se ele tem um desempenho adequado dentro daquilo que você esperava para ele, você pode dar um feedback positivo. Se não, você pode ir corrigindo o processo. Não deixe acumular situações que no fim vão acabar prejudicando a performance geral da empresa. Feedback constante é uma dica para que você faça. Mais uma coisa, plano de carreira. Tem muita gente que eu falo plano de carreira e fala, minha empresa é pequenininha, isso, aquilo. Mas essa nova geração, ela quer entrar na empresa e saber aonde ela está começando e até onde ela pode chegar. Nem que seja um plano de carreira muito simples, mas precisa existir, tá certo? Eu tenho notado que também está havendo um desequilíbrio entre algumas situações. Então, eu sou a favor de sempre você ter, como eu costumo dizer para o empresário, um banco de reserva. O que é um banco de reserva? É sempre alguém do time preparado para ser escalado no momento de uma necessidade. Isso eu considero até um investimento. O empresário deveria fazer isso como investimento, porque imprevistos acontecem. Então, investir em treinamento, a escola dentro da empresa, incentivos como bolsa de estudo e algumas outras coisas. Mas, principalmente no final, tentar ver se coloca até um PPR. Seria uma participação no resultado geral da empresa ou na performance da empresa. Como é que eu vou envolver um colaborador ou um time no desempenho geral da empresa e dar participação para ele para isso? Então, no geral, o que eu tenho percebido que tem dado certo é isso, no dia a dia. Tá bom, Rafa? Essa é a dica de hoje. Legal, obrigado pelas perguntas, pessoal. A gente responde mais no próximo podcast. Obrigado, Jarbas. Obrigado a todos e até o próximo.
Você ouviu mais um podcast Impulsiona e Transforma. Obrigado, até qualquer hora. Você ouviu o podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Podcast produzido por Pod House, a casa do podcast.